Você já percebeu que quanto mais você corre atrás, mais as coisas parecem se distanciar? O amor, o dinheiro, as oportunidades, a paz. É como tentar segurar a água com as mãos trêmulas. Quanto mais você aperta, mais ela escapa pelos dedos. Mas e se eu te dissesse que há um caminho diferente? Um caminho que não envolve correr, nem lutar, nem implorar. Um caminho onde, em vez de perseguir, você atrai. Os grandes sábios do estoicismo entenderam isso há milhares de anos. A calma é força, a pressa é fraqueza, disse Sêneca. Nada é mais lamentável do que um homem ocupado em fazer coisas que não deveriam ser feitas. Perceba, a inquietação não te leva mais rápido, ela só te cega. Quando você age no desespero, você não escolhe, você se agarra. Quando você está inquieto, não busca, você se perde. Mas quando você se acalma, quando respira, quando assume o controle da sua mente e das suas emoções, tudo muda. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a alma permanece inabalável quando não se deixa levar por coisas externas. Quando você domina seu mundo interno, o externo se reorganiza. Porque a serenidade transmite confiança. Porque quem não precisa se torna magnético. Porque quem não corre atrás caminha firme. E o que é verdadeiro vem ao seu encontro. Epicteto reforça: não busque que os acontecimentos ocorram como você quer. Busque querer que eles ocorram como ocorrem e sua vida será serena. O que isso significa? Que você para de ser um escravo das circunstâncias. Você para de se desgastar tentando controlar o incontrolável. E começa a investir sua energia no que realmente está sob seu domínio. Sua mente, seu estado, sua atitude. E é aí que algo mágico acontece. As portas se abrem, as oportunidades surgem, as pessoas te enxergam diferente. Você deixa de ser aquele que implora e se torna aquele que escolhe. Como praticar isso na prática? 1. Respire antes de reagir. A calma começa na sua respiração. Sempre. Pare. Respire. Sinta o ar entrando e saindo. Isso que você acabou de fazer parece simples, não é? Mas, na verdade, é um dos maiores segredos da vida. Porque entre o que te acontece e o que você faz, existe um espaço. E dentro desse espaço mora sua liberdade, sua paz, sua força. Os sábios do estoicismo compreenderam isso muito antes da ciência moderna. Eles entenderam que não são os eventos que te ferem, mas sim a maneira como você reage a eles. Marco Aurélio escreveu: se você se perturba com algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar. Perceba, quando alguém te provoca, quando a vida te decepciona, quando o caos parece tomar conta, seu corpo quer reagir imediatamente. Seu coração dispara, sua mente dispara julgamentos. E sem perceber, você se torna prisioneiro do instinto. Mas é aí que entra a prática do sábio. Respire antes de reagir. Quando você respira, você ganha tempo. E tempo é clareza. Tempo é poder. Epicteto ensinava: não são as coisas que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm sobre elas. Respirar é mais do que puxar o ar. É escolher não ser refém dos próprios impulsos. É se lembrar no meio da tempestade que você ainda está no leme. A calma não é algo que você encontra no silêncio externo. É algo que você constrói no silêncio interno. E esse silêncio começa sempre na respiração. Quando você respira antes de reagir, você percebe que nem toda provocação merece resposta. Que nem toda batalha precisa ser lutada. Que nem tudo que parece urgente realmente importa. Sêneca dizia: nada, a não ser o próprio julgamento, é motivo de perturbação. Sim, a vida te testará todos os dias. Pessoas te testarão. Situações surgirão inesperadas, desconfortáveis, desafiadoras. Mas o que separa o comum do sábio, o fraco do forte, o que sofre do que prospera, é uma simples escolha. Respirar antes de reagir. Porque a verdadeira força não está em quem explode, mas em quem domina a si mesmo. Porque a verdadeira liberdade não está em controlar os outros, mas em controlar sua própria mente. E no fim você percebe que nenhuma tempestade lá fora tem mais poder
do que a serenidade que você cultiva aqui dentro. Lembre-se disso. A calma começa na sua respiração, sempre. 2. Observe seus pensamentos sem ser refém deles. Nem todo pensamento é verdade. Nem toda emoção exige reação. Pare por um instante e reflita. Você é aquilo que você pensa? Ou você é aquele que observa seus próprios pensamentos? Porque a verdade é simples e ao mesmo tempo libertadora. Nem todo pensamento que surge na sua mente é verdade. Nem toda emoção que te atravessa precisa se transformar em uma ação. Se você não entende isso, sua mente se torna uma prisão. Mas se você compreende, sua mente se torna sua maior aliada. Epicteto ensinava: o que perturba os homens não são as coisas, mas os juízos que fazem sobre elas. Pense nisso. Não é o que acontece que te machuca, é o significado que você atribui. É a história que sua mente começa a contar e que você, sem perceber, começa a acreditar. Quantas vezes sua mente te disse: você não é bom o bastante? Isso vai dar errado. Eles não gostam de você. Se algo ruim pode acontecer, vai acontecer. E você acreditou. Acreditou e sofreu. Acreditou e se limitou. Acreditou e reagiu de forma que depois se arrependeu. Mas aqui está o segredo dos sábios estoicos. Você não é seus pensamentos. Você não é suas emoções. Você é aquele que observa e escolhe o que fazer com eles. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Cuide deles com zelo, pois eles moldam sua realidade. Mas perceba, cuidar dos pensamentos não significa controlá-los à força. Significa observar. Significa permitir que eles surjam, sem se agarrar, sem rejeitar, apenas vendo-os passar, como nuvens no céu. Nem todo pensamento precisa ser seguido. Nem toda emoção precisa virar resposta. Nem toda história que sua mente cria merece sua crença. Sêneca dizia: somos mais frequentemente atormentados por nossa imaginação do que pela realidade. E é verdade. Quantas vezes você sofreu mais na sua mente do que na vida real? Por isso, o estoicismo nos convida a cultivar a consciência, a sermos mais observadores e menos reativos. Quando surge o pensamento: ele me desrespeitou, você respira e pergunta: isso é um fato ou uma interpretação da minha mente? Quando surge a emoção, sinto raiva, frustração, medo, você observa e percebe e escolhe. Essa emoção precisa virar uma ação ou apenas ser sentida e deixada passar. E é nesse espaço entre o impulso e a ação que nasce a sua liberdade, que nasce o seu poder, que nasce a sua paz. Lembre-se, sua mente é como um céu. Seus pensamentos são apenas nuvens. Algumas são escuras, outras claras, mas nenhuma delas define o céu. Você não é a tempestade. Você é aquele que observa e permanece. Conclusão: nem todo pensamento é verdade. Nem toda emoção exige reação. A prática do sábio é simples e poderosa. Observe, questione, escolha. E quando você aprende a fazer isso, você se torna livre. Você se torna forte. Você se torna inabalável. Porque no fim, como disse Marco Aurélio, se está em seu poder, corrija. Se não está, aceite. E esse é o caminho da verdadeira serenidade. 3. Se concentre no que você controla. A pressa surge da ilusão de que você controla tudo. Não controla, só a si mesmo. Pense nisso. Quantas vezes você se viu afogado em ansiedade, em correria, em desespero, tentando a todo custo controlar o incontrolável? O que os outros pensam, o que os outros fazem, o que vai acontecer amanhã, se vai dar certo, se vai dar errado. Se o mundo vai te aprovar ou te rejeitar. E a cada tentativa, mais cansaço, mais frustração, mais pressa. A mente acelera, porque acredita que precisa segurar tudo nas mãos. Mas isso é uma ilusão. Epicteto nos entregou uma das verdades mais poderosas e libertadoras da existência. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E ele completa: a tarefa do sábio é aprender a diferenciar uma da outra. A pressa, o desespero, a ansiedade nascem exatamente dessa falha.
Acreditar que você controla o que nunca esteve sob seu domínio. Você não controla as ações dos outros, não controla o clima, não controla o mercado, não controla o trânsito, nem a sorte, nem os imprevistos da vida. O que você controla é sua mente, é sua atitude, é sua disciplina, é sua resposta. Marco Aurélio reforça: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Perceba. Quando você tenta controlar tudo, você se torna escravo do mundo. Quando você foca apenas no que está ao seu alcance, você se torna senhor de si. É aí que a calma nasce. A serenidade não vem quando tudo se acalma lá fora. Ela nasce no momento em que você solta o que não é seu para controlar e assume total responsabilidade pelo que é. Sua disciplina, seus pensamentos, suas escolhas, seu caráter. Sêneca nos lembra: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Você não controla o mundo, mas controla o quanto estuda, o quanto trabalha, o quanto se dedica, o quanto se fortalece mental e emocionalmente. E no fim, é isso que define seu destino. Então pergunte a si mesmo todos os dias: isso está sob meu controle ou não? Se está, já. Se não está, solte. E volte sua energia para onde ela realmente faz diferença, dentro de você. Conclusão: a verdadeira liberdade começa quando você para de tentar controlar tudo e começa a dominar aquilo que sempre foi sua única responsabilidade, você mesmo. Porque no fim, o mundo é incerto, as pessoas são inconstantes, a vida é imprevisível. Mas dentro desse caos, existe um lugar onde você tem total poder. Sua mente, sua disciplina, seu caráter, sua resposta. E quando você vive assim, você não precisa mais de pressa, não precisa mais de desespero, porque entende que o que é seu vem, o que não é nunca foi. E isso é força, isso é liberdade, isso é estoicismo vivo. 4. Adote a postura da suficiência. Quem acredita que já é, transmite força. Quem acredita que falta, transmite carência. Pare e olhe profundamente para dentro de si. Seja honesto nessa pergunta. Você vive como quem já é ou como quem está sempre tentando provar que é? Há uma diferença enorme e ela muda tudo. Quando você acredita que algo te falta, você vive na ansiedade, na busca constante, na tentativa desesperada de preencher um vazio que nunca se preenche, porque ele não está lá fora. Mas quando você entende que já é suficiente, a sua energia muda, seu olhar muda, sua postura muda e o mundo sente. Os estoicos sabiam disso. Sêneca escreveu: quem é feliz com pouco é dono de si, porque quem sente que já tem o essencial não mendiga aprovação, não suplica amor, não negocia sua dignidade, não vive correndo atrás do que não controla. Quando você acredita que falta algo, você transmite carência e o mundo sente. As pessoas sentem e do inconscientemente se afastam. Mas quando você se porta como quem já é inteiro, você transmite força e o mundo se reorganiza ao seu redor. Marco Aurélio dizia: olhe para dentro, dentro de você está a fonte do bem, que pode jorrar continuamente se você apenas cavar. Isso significa que você não precisa ser mais, não precisa parecer mais, não precisa provar nada. Você só precisa ser. Ser presente, ser inteiro, ser suficiente em si mesmo. Isso não é arrogância, é a mais pura humildade. É saber que o que realmente importa não se compra, não se mendiga, não se conquista lá fora, porque sempre esteve aqui, dentro. A ansiedade surge da crença de que a vida só começará quando eu tiver, quando eu for, quando eu conquistar. Mas o estoicismo te convida a inverter essa lógica. A vida começa quando você entende que não falta nada. Quando você entende isso, você para de correr, você para de implorar, você para de se sabotar e percebe que o verdadeiro poder não está em conquistar tudo, está em saber que você já é tudo aquilo que realmente importa. Conclusão: adote a postura da suficiência, porque quem acredita que já é, se posiciona com força, com serenidade, com dignidade. E quem acredita que falta, transmite carência, insegurança e dependência.
Quando você se basta, o mundo te percebe diferente. Quando você se valoriza, o mundo começa a te valorizar. Por isso, nunca se esqueça das palavras de Epicteto. Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Seja, basta ser. O que é seu vem, não porque você implora, mas porque sua presença já diz tudo. 5. Lembre-se diariamente, você não está aqui para correr atrás. Você está aqui para caminhar com propósito. Respire fundo e olhe ao seu redor. Perceba como o mundo vive em estado de corrida. Pessoas apressadas, olhares ansiosos, mentes inquietas. Todos correndo. Correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da aprovação, correndo atrás do amor, correndo atrás de validação, de status, de algo que parece sempre escapar. Mas pergunte a si mesmo com honestidade brutal. Correr para onde, para quê e a que custo? O estoicismo te convida a enxergar aquilo que poucos enxergam. A pressa não leva à realização, ela leva ao vazio. O verdadeiro caminho não é feito de correria, mas de propósito. Sêneca já alertava há 2000 anos. A vida é longa se você sabe aproveitá-la. Mas quem vive correndo não vive. Apenas existe, apenas sobrevive. O sábio, ao contrário, não corre atrás. Ele caminha. Caminha com presença, caminha com clareza, caminha com um norte. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre como deve ser um homem bom. Seja um. Ou seja, viva com intenção. Faça de cada passo uma escolha consciente, de cada ação um reflexo do seu caráter. Perceba, quando você corre atrás, você transmite necessidade. Quando você caminha com propósito, você transmite força. Quem corre atrás se perde. Quem caminha com propósito se encontra. Epicteto nos lembra: não busque que as coisas aconteçam como você deseja. Busque desejar que elas aconteçam como acontecem. E sua vida será serena. Isso não é se acomodar, não é ser passivo. É entender que a vida não responde à pressa nem ao desespero. A vida responde à clareza, à disciplina, à constância. O sábio não precisa provar nada, ele não precisa acelerar, porque ele sabe que o que é seu vem no tempo certo e o que não é, nunca foi. Conclusão: lembre-se disso todos os dias. Você não está aqui para correr atrás, você está aqui para caminhar com propósito. Porque quem vive correndo perde a própria vida no caminho. Mas quem caminha com consciência constrói uma vida que vale a pena ser vivida. Portanto, acorde, respire e se pergunte: o que eu faço hoje me aproxima de quem eu escolho ser? Se a resposta for sim, siga. Passo a passo, dia após dia. Porque no fim, como dizia Marco Aurélio, a vida de cada um é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Então caminhe. Não por desespero, mas por propósito. E como disse Sêneca, a vida é longa se você sabe aproveitá-la. Quando você aprende a viver em calma, a vida deixa de ser uma corrida e se torna uma dança. Se esse conteúdo fez sentido para você, lembre-se, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhuma reflexão poderosa como essa. E assista também esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Nos vemos lá.